Mas enfim, vamos lá. Irmãos, bom dia. Vamos dar início então ao nosso devocional em Gálatas de hoje. Acredito que tem sido um tempo muito bom de estudarmos a palavra de Deus e eu pessoalmente tenho crescido bastante com essa disposição de estudar, de nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus. É um grande desafio sempre estudar a palavra de Deus, porque quando a gente se dispõe para estudar, parece que acontece um monte de coisa naquele horário para impedir que a gente estude, né? E eu acredito que é também a obra do inimigo tentando impedir que a gente se aproxime de Deus, se aproxime da sua palavra, que a gente tenha um relacionamento mais íntimo com a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui firmes, fortes, nos levantamos e agora nós temos a oportunidade de fazer diferente hoje, de fazer com que o dia comece na presença de Deus. Nós temos a oportunidade de começar o dia já dedicando essa primeira hora do dia para o Senhor, a primícia do nosso dia para Deus, e isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que o nosso dia é diferente quando a gente dedica essa primeira hora para o Senhor, a primícia do nosso dia para Deus. Pode ser que você esteja assistindo ainda se levantando da cama, ainda na sua cama, né? Não tem problema, escovando os dentes, tomando café, né? Não tem problema. O importante é que nós tenhamos a presença de Deus enchendo as nossas vidas, a presença do Espírito Santo alcançando-nos nesta manhã, tá certo? É muito importante que a gente comece o dia já assim na presença de Deus, para que o nosso dia todo seja cheio da presença de Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar. Pai Celestial, quero pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que por meio do estudo da sua palavra nós sejamos edificados, nós cresçamos, nós experimentemos a sua presença nos alcançando nessa manhã. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que possamos ouvir a sua voz e que a sua voz seja audível a cada um de nós e nós também sejamos terrenos férteis, para que a sua palavra semeada em nossas vidas possa frutificar em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Então, a partir desse texto, né, nós falamos ontem, no devocional de ontem, que a lei ela serve como pedagogo.
né? Então a lei serviu como pedagogo que nos conduziu até Cristo. E Cristo é o andragogo. Então o Cristo ele tem a função de trazer um ensino mais complexo, mais completo. Afinal, atingimos já a maioridade ou a maturidade da fé cristã, a maturidade da fé. E aí Cristo vem para trazer esse ensino para a gente. Então a lei funciona como um pedagogo que ensina a criança, ensina aquela pessoa que ainda está começando na fé. Já Cristo é aquele que ensina de forma andragógica, ou seja, aquela pessoa que já está madura na fé para que ela se desenvolva ainda mais. Ok, então aqui o texto começa dizendo que todos vocês, claro, Paulo estava escrevendo para as igrejas da Galácia, então ele já estava escrevendo para crentes, né? Então todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que recebem a Jesus no seu coração, professam publicamente a sua fé, e a estes Deus deu o direito de serem chamados de filhos. Então Paulo entendeu esse conceito e está trazendo aqui para os Gálatas que todos eles eram herdeiros, né? Eles eram filhos mediante a fé em Cristo Jesus. E se em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E é interessante que esse texto traz uma conceituação profunda sobre o batismo. O batismo nada mais é do que um sinal externo daquilo que nós sentimos internamente. Então o batismo ele é um revestimento de Cristo. O batismo é algo que parte de dentro do coração, de dentro do nosso ser, aquilo que nós já somos. Nós somos filhos, e aí, a partir desse reconhecimento que somos filhos de Deus, então nós fazemos a nossa pública profissão de fé diante de todas as pessoas, e de Cristo nós nos revestimos. Nós tomamos então esse revestimento, essa vestimenta, essa roupa que nós estamos usando, agora é uma roupa de Cristo. Então as pessoas, ao olharem para nós, elas não vão ver mais a nossa roupagem, elas não vão ver mais aquilo que nós somos, elas vão olhar para nós e vão ver Cristo. E aí a pergunta é, qual é o testemunho de Cristo que nós estamos dando? Porque as pessoas estão olhando para nós o tempo todo e estão vendo Cristo, porque nós já passamos pelas águas do batismo, e aí qual é esse testemunho que nós estamos dando de Cristo? Isso é muito importante a gente pensar. Afinal, as pessoas elas virão para Cristo por causa do nosso testemunho. Ou não. Ou elas criarão resistência em relação a Cristo por causa do nosso testemunho. Então é importante nós entendermos que quando nós nos batizamos, quando nós passamos pelas águas do batismo, nós nos revestimos de Cristo. Tendo esse revestimento de Cristo, então nós precisamos dar um bom testemunho de Cristo. Afinal, nós assumimos essa nova identidade, nós assumimos essa roupagem de Cristo. Amém? Bom, no versículo 28, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, enfim, a partir do momento que nós passamos pelas águas do batismo, a partir do momento que nós nos revestimos de Cristo, então nós estamos assumindo uma nova identidade. E nessa nova identidade que nós temos em Cristo, nós não tem uma diferenciação entre homem, mulher, escravo ou livre, negro, branco, se a pessoa é africana, é asiática, enfim, não existe essa diferenciação. Embora nós tenhamos alguns trabalhos, algumas ênfases étnicas,
A própria Igreja Holiness do Brasil tem uma ênfase um pouco étnica, né, voltada para os japoneses. Nós não podemos fazer diferenciação de pessoas, afinal o Evangelho é para todos, e a partir do momento que nós recebemos essa nova identidade em Cristo, já todas as pessoas são iguais. E, portanto, nós não podemos fazer essa diferenciação entre escravo, livre, entre grego, judeu, entre europeu, brasileiro, japonês, o que quer que seja. Em Cristo nós recebemos essa nova identidade. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós e não estão vendo a nossa nacionalidade. Elas estão vendo Cristo, nós estamos revestidos de Cristo. A roupa que nós estamos usando agora é a roupa de Cristo. Quando nós, então, assumimos essa identidade em Cristo, nós nos tornamos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquela promessa, então, que foi dada a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, também é dada a nós hoje. Então, nós estamos debaixo dessa nova roupagem e debaixo dessa promessa de Deus para as nossas vidas. No capítulo 4, nós lemos aqui que quando o herdeiro ele é menor de idade, e isso é interessante nós chamarmos a atenção para esse texto, quando o herdeiro ele é menor de idade, ele precisa ser colocado debaixo dos cuidados de guardiães e administradores, ou seja, um tutor. Uma pessoa que vai cuidar de todas as coisas ali até que ele se emancipe, até que ele conquiste a sua maioridade. Isso significa, irmãos, que aquelas pessoas que estão começando na fé, aquelas pessoas que ainda estão dando seus primeiros passos na fé, embora ela já seja herdeira, embora ela tenha experimentado já a salvação, ela precisa entender um pouco mais de Cristo. Então, aqueles que estão debaixo da lei, eles, embora sejam herdeiros junto com Cristo, eles ainda precisam se aprofundar mais no conhecimento de Cristo para que possam chegar à maioridade e possam então experimentar toda a bênção de Cristo, a bênção que Cristo nos proporciona, tá certo? Nós somos co-herdeiros com Cristo e nós somos herdeiros junto com Cristo de todas as bênçãos, de todas as promessas que nós temos na palavra de Deus. E aí no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Estávamos escravizados por todas as leis que são dadas neste mundo. Então, a partir do momento que a pessoa adquire a maioridade ou que ela recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, a sua vida é completamente transformada, o sangue de Jesus é colocado sobre a vida da pessoa e aí ela se reveste de uma nova roupagem e ela pode experimentar também todas as bênçãos desde Abraão até Apocalipse, né? Nós temos bênçãos, promessas que são dadas aos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quero chamar a atenção aqui dos irmãos para essa questão da plenitude do tempo. É interessante a gente pensar nessa questão da plenitude, porque quando Jesus vem à Terra, a Terra estava passando por um momento muito propício para a propagação do Evangelho. O Império Romano havia estabelecido um decreto chamado Pax Romana. E a partir dessa Pax Romana, nenhuma colônia romana poderia se levantar contra o Império. Qualquer colônia que se levantasse contra o Império seria completamente dizimada. Então, por causa do medo das colônias, e Israel era uma colônia judaica nessa época, então eles estabeleceram essa Pax Romana e os israelitas, os judeus, eles não podiam se levantar contra o Império
romano. Então, e Roma também fez várias estradas, construiu muitas pontes, né? Fez com que a estrutura de Israel fosse melhorada a fim de estabelecer rotas comerciais, rotas de escoamento de produção ali de Israel. Isso significa, irmãos, que aquela região era um foco, os olhos de todo mundo antigo estavam voltados para a região de Israel. Todo mundo estava esperando que alguma coisa acontecesse naquela região, e realmente aconteceu. Cristo veio então nessa época, nesse tempo em que havia paz. E isso é interessante a gente pensar, porque se tivesse algum tipo de guerra, Jesus, como um bom cidadão na terra, ele teria que ter lutado nas guerras, e muito provavelmente nas batalhas aí nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Então, quando Cristo vem para a terra, ele vem na plenitude dos tempos. Deus projetou toda a história da humanidade, e na mente de Deus já tinha acontecido que Cristo viria naquela época, uma época propícia, uma época realmente muito boa para que Cristo viesse e propagasse então a sua mensagem de salvação para todas as pessoas. E quando Cristo vem, nós lemos aqui, ele nascido de mulher, nascido debaixo da lei, afinal ele era judeu, ele cumpre toda a lei, e aí no versículo 5 tem o propósito para o qual ele veio, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E aí, meus irmãos, quero chamar a atenção de vocês aqui para essa questão da adoção. Nós somos filhos adotivos. Então, quando Cristo vem, morre na cruz, ele nos recebe como irmão, né? E Deus, então, olha para nós já não mais como apenas uma criação, apenas uma criatura, e agora nós somos filhos adotivos, nós somos recebidos na família de Deus. E eu não sou mais o Paulo Pedroso. A partir do momento que eu sou recebido na família de Deus, aí eu sou o Paulo Pedroso de Deus. Eu recebi esse novo sobrenome da família de Deus. Então eu sou chamado para ser então membro dessa família com todas as responsabilidades e também com todos os direitos. E é interessante nós pensarmos que a gente se apega muito aos direitos, mas nós temos também certas responsabilidades que são inerentes à nossa adoção. Já que pertencemos à família de Deus, então nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos como filhos de Deus. Também como filhos, que somos filhos adotivos, já que Deus nos adotou, é interessante pensar nessa questão da orfandade. Afinal, aqueles que estavam sob a lei, ou aqueles que vivem no mundo, esses estão vivendo como pessoas que não têm pais. Claro que eu tenho meus pais vivos, né? Eu tenho, inclusive, estou pertinho deles aqui, né? Mas quando nós não temos Jesus Cristo, nós vivemos como se não tivéssemos pais. E aí, quando nós participamos da família de Deus, quando nós tomamos a decisão por Cristo, nós somos adotados, então, para essa família de Deus. A partir desse momento, nós recebemos a paternidade de Deus. Como nós falamos lá em João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. E como filhos adotivos, nós temos os mesmos direitos dos filhos legítimos. Esses dias eu perguntei para uma advogada que trata exatamente dessa questão de filhos, da adoção de filhos, e ela falou uma coisa muito interessante,
né, que os filhos adotivos eles têm os mesmos direitos do filho legítimo. Inclusive ele recebe o sobrenome e na identidade muda-se a filiação. Embora tenha tido os pais genéticos, né, os pais biológicos, quando recebe a adoção é mudada o nome dos pais, é mudado o nome dos pais. Então recebe-se essa nova filiação. Quando nós somos adotados por Deus, nós mudamos o nome dos nossos pais. Não porque nós estamos desonrando os nossos pais, não é isso. É porque agora nós vivemos não mais em orfandade, nós vivemos com o nosso pai. E é interessante também pensar que essa advogada também falou uma coisa muito interessante, né? Ela falou assim, hoje na lei de adoção existe uma coisa que se chama direito de filiação. Sabe o que significa isso? Todas as pessoas que estão aqui vivas na Terra, elas têm o direito de ter um pai. Olha que interessante isso. Todas as pessoas que estão aqui na Terra, principalmente no Brasil, porque nós estamos falando da lei de adoção no Brasil, todas as pessoas têm direito à filiação, têm direito a ter um pai e uma mãe. Ou seja, todos nós temos direito, isso nós estamos falando da lei humana, gente, da lei brasileira. Tá? A lei brasileira tem muito a ver com a lei de Deus. E é um reflexo, é uma sombra, né? A lei dos homens é uma sombra daqueles princípios elementares da lei de Deus. Então, todos nós recebemos esse direito de sermos, então, filhos de Deus. Nós recebemos esse direito à filiação. E nós temos acesso a essa filiação. Nós temos acesso a Deus e nós podemos ser chamados, então, filhos de Deus. E quando nós, então, somos adotados por Deus, no versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Paizinho, Pai querido, é um jeito carinhoso de chamar Pai. Então, porque nós recebemos essa adoção como filhos, então Deus manda o Espírito de seu Filho, que seria o Espírito Santo, e esse Espírito que está dentro de nós, ele se volta para o Pai. Então nós chamamos a Deus de Pai. Isso é muito importante a gente entender, porque por nós mesmos nós vamos voltar para o nosso tempo de escravidão. Nós temos essa tendência de olhar sempre para o tempo de escravidão, mas o Espírito que é colocado dentro de nós agora volta os nossos olhos para o Pai. E nós já não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da lei, não somos mais escravos de nada, porque agora nós somos filhos. E como filhos que nós somos, nós temos esse direito de filiação que nós precisamos tomar posse desse direito. Tem gente que não gosta de falar desse termo, né? Tomar posse, mas é algo que nós precisamos nos revestir desse direito que nós temos de ser filhos de Deus. E como herdeiros, nós temos direito às várias promessas que estão descritas na palavra de Deus. Aquele que se tornou filho, Deus também o tornou herdeiro. Todos nós somos herdeiros. É interessante nós pensarmos na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo cai em si e ele quer voltar para o seu pai, ele fala assim, os escravos do meu pai, os servos do meu pai, eles estão melhores de qualidade de vida, de sustento, eles estão melhores do que eu aqui. Os escravos, os servos do meu pai estão melhores do que eu, fora do guarda-chuva, debaixo ali do guarda-chuva, da proteção do pai.
Então, às vezes, né, o filho pródigo entendeu isso, né, que é mais interessante ele ser um escravo na casa do pai do que ele estar fora da casa do pai. E quando o pai o recebe, o pai, ele não quer saber dessa escravidão mais, porque o pai chama todos os outros servos, chama o outro irmão, inclusive, para participar da festa, faz uma celebração, e é interessante a gente ver essa parábola que o pai coloca um anel no dedo. E quando o pai coloca um anel no dedo do filho, que o filho provavelmente já tinha vendido o seu anel da família, já tinha feito dinheiro com aquele anel, o pai está chamando ele de filho novamente. Não quer que ele se torne escravo, não quer que ele volte a ser escravo, mas Deus nos chama de filhos. Deus coloca um anel no nosso dedo, restaura a nossa filiação, ele restaura a posição dele como pai, e ele coloca esse anel no dedo, restaura também a dignidade desse filho. Deus quer fazer isso conosco hoje. Deus quer nos restaurar, não somente na nossa filiação, mas Ele quer restaurar a nossa dignidade. Outrora nós estávamos debaixo da lei, como escravos, ou debaixo do jugo do mundo, estávamos vivendo como órfãos neste mundo, e agora nós somos filhos, nós recebemos esse direito de filiação, e nós recebemos um anel nos nossos dedos, e somos herdeiros de todas as promessas que Deus nos dá na sua palavra. Amém? Que hoje nosso dia seja repleto da presença de Deus, que hoje nós possamos colocar esse anel nos nossos dedos, né? Deus já proporciona esse direito a cada um de nós. Deus quer que nós experimentemos essas promessas se cumprindo nas nossas vidas. Eu não estou falando isso apenas para pregar as bênçãos, não. Nós sabemos que Deus ele é justo em todas as suas coisas, e nós cremos que ele dá também responsabilidades, mas o texto que nós lemos aqui hoje, ele está falando das bênçãos inerentes aos filhos. Aqueles que são filhos vão receber todas as promessas que estão descritas nesse livro aqui que nós estamos estudando e compartilhando. Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai Celestial, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou da situação em que estávamos de orfandade, o Senhor nos tirou da situação de escravos, e hoje o Senhor nos chama para ser filhos. E nós queremos reconhecer a paternidade do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Pai querido, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos adotou, e hoje nós queremos assumir também essa responsabilidade como filhos, assumir que somos filhos nos nossos deveres, também recebendo as suas promessas para as nossas vidas, mas nós queremos assumir também essa roupagem, essa nova roupagem de Cristo. E assim, ó Deus, que a nossa vida hoje seja um reflexo daquilo que Cristo já fez de transformação nas nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos que estão participando aqui hoje desse estudo possam experimentar em cada detalhe de suas vidas o amor, o cuidado do Senhor, como um Pai querido, como aquele que coloca o anel nos nossos dedos, como aquele que faz uma celebração quando nós nos arrependemos e voltamos os nossos olhos para Ele. Hoje, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos viver como filhos do Senhor. Nós reconhecemos a sua paternidade e reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver como filhos e assim possamos experimentar todas as bênçãos inerentes a essa bênção de sermos filhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, cuide de cada um de nós e que nós possamos experimentar mesmo a sua presença em tudo que fizermos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por participar conosco. Amanhã, 6h30 da manhã, temos mais. Vamos continuar o estudo de Gálatas. Acredito que vai ser muito edificante. Amém? Então Deus abençoe o seu dia. Eu vou deixar salvo essa live aqui no IGTV. Também vou mandar no YouTube. E você pode compartilhar com quem você achar que convém e que precisa ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus.